Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de projeto de Python para iniciantes. E hoje nós vamos fazer mais um padrão de projeto, né, que é o Builder, tá? Então, como é que funciona, né? Qual é o propósito desse padrão de projeto? Bem, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? E você tem uma casa, tá? Então você tem aqui house, certo? E aí existem diferentes tipos de casa, você não concorda? Essa casa ela pode ter piscina, ela pode ter um jardim, ela pode ter uma área externa com uma churrasqueira, por exemplo, tá? Ela pode ter uma garagem dentro dessa casa, né, para guardar o carro, tá? Esses aqui são coisas que acabam variando de casa para casa. No entanto, existem atributos em comum, você concorda? A gente tem o lance da casa ter parede, ter janelas, ter uma porta, né? Então, se você perceber, eu tenho vários atributos aqui para construir uma casa. Tanto atributos que são comuns para boa parte dessas casas, como atributos que não são tão comuns para boa parte das casas. E bem, qual é o problema quando a gente tem essa situação que a gente tem vários atributos, né? Se eu fosse tentar fazer uma implementação da classe house, né? O que ia acontecer? Aqui no def init dele, eu ia ter que formar esses atributos, que é justamente como é que eu quero construir essa casa, tá? Só que aí você concorda que eu teria que colocar uma variável para cada atributo desse, né? Principalmente esses aqui que vão ser variáveis, né? Entre as casas, né? E aí você imagina, né? Isso aqui são apenas alguns, mas existem muitos outros se a gente for fazer um brainstorm aqui. E aí você imagina que aqui vai ter muitas variáveis, né? Por exemplo, aqui eu vou dizer a quantidade de paredes, aqui a quantidade de janelas, aqui a quantidade de portas, se tem piscina, né? Tem piscina, se tem jardim, se tem churrasqueira e no caso se tem garagem, né? Isso aqui é só porque eu pensei em alguns aqui. Se a gente for se aprofundar, tem muitas mais outros atributos aí na hora de construir uma casa. E aí toda vez que eu for criar um objeto house, eu vou ter que lidar com essa quantidade absurda de atributos, né? E aí vai ficar muito feio, porque esse aqui vai ficar inclusive lá na aplicação, né? No meio do código do cliente, vamos dizer assim, né? Então fica muito feio, porque eu vou ter essa sobrecarga aqui de atributos em relação à minha classe aqui que eu estou instanciando, tá? Então o método builder, ele entra aqui nesse quesito, né? Que é quando a gente tem uma situação de um objeto que ele tem muitos atributos e muitas variações desses atributos, tá? E aí para não ficar a gente não ter esse problema, né? Ele traz uma proposta que é justamente, ao invés de eu trabalhar com atributos de uma única classe, eu trabalhar com métodos desse atributo, tá? Então, o que é que aconteceria? A intenção dele é justamente o que a gente instanciaria, tipo, house igual a house, entendeu? E aí, a gente quer agora definir que ela tem uma piscina. Então, a gente vem aqui e chamaria o método tem piscina, entendeu? Em vez de ser um atributo, assim, um parâmetro aqui da inicialização, né? Ele vai ser um método, tá? Que eu vou atrelar, que é o objeto, quando eu desejar fazer uma determinada ação, tá? E outro detalhe é que isso aqui a gente também pode ainda criar uma outra abstração, né? Que é uma classe, que a gente vai chamar até de director, que a intenção dela é justamente ter esse papel de criar as diferentes padrões, né, que a gente já tem naquele objeto, tá? Então esse vai ser o padrão que a gente vai fazer hoje, que é só um exemplo rápido do problema que ele se pretende resolver, tá? E aí qual vai ser o contexto aqui que eu pensei, tá? Eu sempre tento trazer para um pouco assim da minha experiência, vivência que eu já lidei, tá? Para ficar um pouco mais fácil, porque querendo ou não, tipo esse negócio de house e tal, é algo mais assim pra gente fazer uma analogia, mas eu sempre tento trazer algo um pouco mais próximo do que a gente lidaria num projeto, tá? Então aqui, ó, o que é que eu supus, né? Imagina um projeto, um módulo, tá? E ele vai fazer ingestão de dados, né? O que é a ingestão de dados? Eu vou fazer uma solicitação de requisição. Esse módulo ele vai requisitar os dados, tá? E aí esses dados eles vão ser armazenados em alguma fonte, tá? Então aqui ó, eu vou ter um JSON que vai representar a entrada do usuário, né? Então a pessoa vai dizer o nome dela. Aqui a origem, tá? Que eu vou simular o LinkedIn, o Instagram, né? Imagina que é o módulo que coleta, faz ingestão de dados de redes sociais, tá? Então eu tenho aqui uma origem do LinkedIn. Aqui seria a permissão, que seria justamente o que é que eu quero coletar, né? Que tipo de dado, que no caso é envolvendo os followers do LinkedIn, né? Imagina que eu quero pegar informações a respeito dos seguidores de uma página ali do LinkedIn, tá?
Aqui a data, início e fim, que eu quero fazer a coleta dos dados, tá? E aqui o filter, né, é justamente dando mais detalhes do que é que eu quero captar. Então aqui eu quero pegar pessoas que foram seguidores da página entre esse período, que tinham no título delas, em alguma parte lá, dados, né? Para pegar profissionais da área de dados, tá? E eu quero aqui que a quantidade de experiências seja maior que 3, né? Isso considerando experiências profissionais e aquelas experiências acadêmicas, voluntário, né? No geral, eu quero que essa quantidade de experiência seja maior que 3, tá? Então, aqui eu estou aplicando um exemplo de JSON, que seria a requisição do usuário para fazer a coleta de dados, tá? Lembrando que eu estou simulando que existe uma API do LinkedIn que funciona dessa forma, né? O filtro dela tem esses atributos aqui, né? O forma data início, data fim, tem essa permissão, tá? É tudo fictício, tá? Não é necessariamente assim que a API paga lá do LinkedIn vai funcionar, tá? E aí, supondo que no final a gente vai passar isso aqui para o módulo, né? O usuário vai colocar a entrada do módulo, eu vou ter uma saída de requisição, que no caso do LinkedIn é o quê? No final, a gente precisa montar o endpoint para justamente fazer a requisição, tá? Então a gente vai aplicar esse padrão de projeto na ideia de montar o endpoint. Por quê? O endpoint, ele pode ter várias versões, tá? E as versões vai depender justamente da entrada do usuário, né? Então, aqui, justamente, eu vou ter o quê? Aqui tem um link padrão, né, do LinkedIn e tal. Aqui, ó, tem a data de início, a data final, né, da coleta. Aqui eu boto o tile contain, né, que seria a parte do filtro. E aqui a quantidade de experiências que eu quero filtrar, tá? Um detalhe também que eu acabei esquecendo aqui de colocar é que a gente vai ter também o followers aqui, tá? É justamente a permissão, tá? Então, justamente é esse endpoint que a gente quer montar. Então, a gente vai ter o quê? O query params, que esse aqui ele vai variar dependendo da entrada do usuário. O data range, que também vai variar dependendo do usuário. E o permission, que também vai depender dos seguidores. Então, ao invés da gente botar uma classe que vai ter vários atributos, principalmente aqui o query params, né? Que aqui eu botei tiro contém quantidade de experiências, mas a gente pode fingir, não fingir, né? A API ela vai ter mais do que isso, provavelmente. Ela vai ter várias opções de filtro. Então, ao invés de eu ter uma mega classe que vai ter ali todos os atributos, cada atributo simbolizando uma categoria daquele query param, a gente vai lidar de uma forma um pouco mais inteligente aplicando esse padrão de projeto do Builder, tá? Outro detalhe é que, além do LinkedIn, pode ter o Instagram, né? E o Instagram também é uma outra versão, né, do endpoint. Então aqui, o que é que vai mudar? Além da requisição aqui padrão, tá? Ele muda algumas coisas. Por exemplo, que a data de início, né? Ela é date_in, date_end, tá? Aqui na prática eu botei os mesmos query parâmetros, mas poderiam ser diferentes. A permissão também eu coloquei a mesma, mas poderia ser diferente, tá? Porque a gente tá numa simulação de uma situação que o builder resolve, que é o quê? Eu tenho uma entidade, né, que é o endpoint para fazer requisição, que ela tem diferentes interfaces, né, que seria justamente o quê? LinkedIn, Instagram, tá? E dentro dessas interfaces ela tem diferentes variações, né? Então a builder, ela vai entrar muito bem nesse caso, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a construção aqui desse processo? Bem, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um from aqui no ABC, né, para justamente a gente pegar aquelas atribuições para definir classes e métodos abstratos, tá? Então tá aqui. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? O primeiro passo que a gente precisa é definir o builder, tá? O builder, ele vai ser a entidade, vai justamente dizer as etapas de construção da minha entidade, tá? Final, né? Nesse caso, a gente vai fazer o quê? O builder hack, tá? Que seria tipo o builder da requisição, né? A nossa intenção é justamente criar o endpoint final, criar a requisição final, tá? E aí aqui a gente vai definir justamente os métodos que ele vai ter. Então aqui é o abstract method e a gente vai ter o quê? A gente vai ter inicialmente o reset, tá? Que a intenção dele é justamente, tá? A intenção desse método é a gente fazer um reset, instanciar a classe que a gente deseja, né? Então ele vai basicamente aqui criar um objeto zerado sem nenhum atributo, tá? E aí agora a gente vai fazer os métodos que vão ir adicionando os atributos, né? Então, primeiro a gente vai ter o quê? A gente vai ter o set query params, tá? Ele vai justamente fazer a instanciação, né? Vai colocar ali os query params e tudo mais, tá? E aqui pro padrão a gente vai ter os filters, tá? Que é justamente a lista, né? Ali dos filtros que a gente quer, né? Na prática. E aí a gente vai dar um pass aqui, tá? Que aqui é só pra, como é uma classe abstrata, né? Eu só quero justamente fazer a assinatura dela, né? Que é dizer quais são os métodos que ela tem que ter. Aqui a gente também vai colocar o set date range, né? Que é para justamente colocar aquela data de início, a data de fim. E aqui a gente vai botar o date start e o date end, né? Que eu quero coletar os dados, tá bom?
a gente também vai fazer o quê? A gente vai ter a variável para pegar a permissão, tá? A gente vai ter o set permission, tá? E aqui dentro a gente justamente vai passar o permission. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter o set endpoint, que vai ser o método que vai justamente construir o endpoint. Aqui a gente não precisa passar nada dele, tá? Já vai ficar claro por quê. E por fim, a gente vai ter o método do getRequest, tá? É justamente para obter o final, né? O objeto final depois do processo de construção, tá? Então, se você perceber, né, o passo inicial do build é você definir quais são as etapas de construção da sua entidade final, tá? E essas etapas elas vão se variar de acordo com a interface, de acordo com o tipo de entidade, né? Tanto o Instagram como o LinkedIn, eles vão ter essa etapa de definir o query parâmetros, definir o data range, definir a permissão, definir o endpoint. Mas vai mudar o interior, porque vai mudar de acordo com a interface, né? De acordo com a interface que eu estou trabalhando, como vai ser definido o endpoint vai mudar, como vai ser definido o data range vai mudar, tá? Então, que é um exemplo simples só para a gente entender o caso de uso do Builder, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente justamente vai construir as entidades, tá? Então, aqui em cima do Builder, eu vou definir as duas entidades que eu tenho, né? Que é a requisição API LinkedIn e a requisição API Instagram. Então, aqui eu vou ter class requisição API LinkedIn, tá? E aí justamente vai ser um def underline init. A inicialização dela vai ser justamente o quê? Eu vou ter um único parâmetro, que é justamente os atributos da minha requisição. E a classe da entidade do Instagram é praticamente a mesma coisa, tá? Isso aqui é só pra gente fazer a separação aqui, para ficar fácil de entender. Elas duas vão ter um único atributo, que é a requisição, tá? E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai definir o builder hack agora para cada uma dessas duas entidades. Então, primeiro a gente vai pegar o quê? A gente vai fazer, né? Inclusive... Não, tá certo. Já botei o ABC aqui. Vai aqui definir uma nova classe. Tira esse ABC. Vai ser o hack LinkedIn, tá? E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Ele vai ter um init. Né? Inclusive ele tem que herdar do builder hack, né? Para seguir a interface, tá? Então, vou definir aqui init dele, beleza? E o init dele vai ser o seguinte, a gente vai justamente dar um self.hack API recebe self.reset, tá? E o que é que o reset vai fazer? Vamos definir agora. Def reset vai receber o próprio objeto, tá? Ele vai retornar, como a gente está falando de construir a requisição do LinkedIn, ele vai retornar justamente o que? A instanciação do objeto do LinkedIn, né? Vai pegar o requisição API LinkedIn, tá vendo? Eu vou estar criando, ó, o reset, ele vai me retornar um objeto zerado, tá? O hack dele aqui, ó, tá vazio, tá vendo? Ó, é um objeto no seu nível mais inicial, né? E aí, agora a gente vai definir as outras classes aqui, ó, que vai fazer a construção dele, né? Então, primeiramente, vamos definir a set query params, né? Vamos seguir a ordem aqui. Então, vai ter o set query params. Vou ajustar aqui a indentação, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Aqui tem que ter o self, né? Que ele vai receber o próprio objeto. E aí, aqui dentro, a gente vai ter um query underline params vazio, né? Que é uma string. E a minha intenção é construir essa string, que é o quê? O query params, ele funciona como, né? Eu vou ter, justamente, ele vai ser no final da minha URL, tá? Ele vai ter um i comercial, aqui o atributo, né? Qualquer coisa aqui, o igual, né? E aqui o valor desse atributo, tá? E aí o outro query parâmetro, né? O outro parâmetro é um i comercial, é alguma outra coisa e o valor dele, tá? Então é assim que funciona a estrutura do query parâmetros, tá? Então a gente precisa fazer o quê? Esse filters vai ser justamente esse cara aqui, ó, esse dicionário. A gente precisa fazer um for, que ele vai passar por cada item desse e vai concatenar a chave e o valor, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu não vou supor a situação do usuário digitar algo que está fora do padrão, coisa desse tipo. Eu vou simular que tem um front-end e uma estrutura lá que vai proteger isso e vai chegar para mim já do jeito que é para chegar, tá? É para facilitar aqui nossa vida e, enfim, não sai muito de escopo aqui do vídeo, tá? Então, beleza? Tô aqui com o query params e aí a gente vai fazer um for filter underline, né? Porque filter é uma palavra especial, senão vai dar problema aqui. E value in filters
.items, tá? Como o filters é um dicionário, quando eu dou .items eu vou ter acesso a chaves e valores dessas chaves no dicionário. E a gente só faz o quê? Uma concatenação aqui de string, que é simplesmente eu dar um mais igual aqui, né? Ele vai ficar concatenando, né? Incrementando nessa string. E aí eu dou aqui um F, justamente o i comercial, tá? Aqui eu vou colocar justamente o filter, tá? Igual ao valor, o value respectivo, tá? E pronto, no final eu vou ter justamente aquela estrutura inicial que eu mostrei para vocês, né? O i comercial, a chave igual o valor, e assim para cada coisa aí do filtro, né, desse dicionário. E aí no final a gente só precisa fazer o quê? Dar um self.api, rec, tá? Perceba, pra gente entender. Quando eu dou self.recAPI, eu acesso esse cara aqui, que é o quê? É esse objeto. O que é que esse objeto tem? Ele tem justamente o atributo .rec. Então eu estou justamente acessando ele aqui. E aí eu vou criar uma chave para ele, que eu vou chamar de query params, tá? E ele vai justamente receber o quê? Query params, tá? Pronto. Aqui a gente fez a construção, né? No caso do query params, tá? E aí a gente vem aqui, vou dar um def, tá? E aí aqui eu vou dar um set date range, tá? E, enfim, ele já escreveu aqui para mim, de acordo com a declaração. Aqui a gente só vai apagar esse return aqui, que não vai ser o nosso caso, essa lógica, tá? Aqui também tem que ter um self. E aí o que, é que a gente vai fazer no that range? A gente vai dar um self.rec, api.rec, novamente, tá? Aqui a gente vai criar uma chave chamada dateRange, tá? E a dateRange, ela vai ter aquela mesma, uma lógica similar, né? Só que ela não vai começar com i comercial. No caso do LinkedIn é datestart igual a date underline start, né? Que é o atributo ali que a gente vai passar. E comercial date underline, date end, né? No caso aqui do meu exemplo. E date underline end, tá? Pronto. Aqui eu tô com a parte das minhas datas, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um def set permission, tá? Set permission, que vai justamente receber a permissão. Aqui eu vou dar um self também, porque eu vou precisar pegar o objeto, né? E aí a gente dá um self recapi.rec, tá? E aí a gente dá um permission aqui, certo? Ele vai justamente o que? Receber. Vai ter uma barra, né, para separar do resto da URL base e a barra final para começar os query parâmetros, né, que é primeiro esse data range, depois o resto dos outros parâmetros aí, tá? Então a gente vai fazer o quê? O permission barra. Pronto. Tá vendo? Por fim, mas não menos importante, né, tem um set endpoint, que aqui novamente ele vai receber o self, porque ele vai dar um self.rec.api.rec, tá? E aqui vai ser o endpoint final, tá? E o endpoint vai ser o quê? Primeiro a gente vai ter uma variável aqui que eu vou chamar de link, né? Que ela vai mudar de acordo com a entidade, né? No caso do LinkedIn é esse cara aqui, tá? E aí é só a gente fazer a concatenação de string, né? Eu já tenho aqui pronto, então vou copiar aqui, ó. Então eu pego esse link inicial, concateno com o date range, né? Então ele vai colar esse cara aqui. Na verdade tá faltando também colar, eu tenho que colar a permissão aqui antes, né? Tá faltando isso aqui para ajustar. É só eu vir aqui, ó, e fazer esse ajuste. Então eu vou pegar o link base, não precisa dessa barra final aqui, é só até aqui mesmo, né? Então API barra permission, né, que ele vai acessar, barra, ele vai botar o date start igual ao atributo aqui e date end igual ao atributo aqui e no final os query parâmetros, tá? Pronto. Aí aqui para eu definir o get request, né, é só dar o def get request, tá? Do self aqui, é só dar um return justamente no nosso atributo aqui. Tá? Poderia ser o objeto também, a gente poderia retornar o objeto, mas aqui o meu objetivo é construir o dicionário da requisição, né? Vamos fazer dessa forma aqui para ele retornar esse atributo, tá bom? Prontinho, tá bonitinho, tá lindo. Agora o que a gente precisa é replicar isso para a classe Instagram, tá? A classe Instagram é só isso aqui. A gente muda aqui o nome, é Instagram nesse caso. O reset aqui ele vai retornar um objeto do tipo Instagram, tá? O query parâmetros praticamente não vai mudar a lógica, tá? O set date range vai mudar, porque aqui é date in e aqui é date underline end, né? Que vai mudar.
E aqui também a URL ela vai ser alterada, tá? Na prática, essa construção aqui de classe que a gente está fazendo poderia até ser melhorada, porque a permissão e o query parâmetros, eles praticamente não vão mudar a implementação em relação à entidade, né? Então a gente ainda poderia combinar isso aqui com aquela ideia de ter ainda uma requisição Py e implementa esse método que é comum para ambas, né? Para não ficar essa coisa redundante. Mas enfim, é uma oportunidade de melhoria do código, tá? Por enquanto eu vou deixar assim para a gente não misturar aqui os conceitos, tá? Mas enfim, estamos aqui com agora as implementações. Isso aqui já seria suficiente para a gente trabalhar com Builder, tá? Por quê? Eu poderia simplesmente só vir aqui, ó, na minha classe fora, né? Na minha main, né? Na minha aplicação ali, no código do cliente em si, né? Fora aqui. Eu simplesmente ia fazer o quê? Eu ia instanciar o Builder LinkedIn, se eu quisesse uma requisição do LinkedIn, né? Eu ia fazer isso. Isso ia ficar numa variável, né? Por exemplo, um builder da vida, né? E aí simplesmente, eu quero setar os query parâmetros. Beleza, você vem aqui, seta o query parâmetros e bota aqui a entrada, né? E aí você vai fazer isso para cada um dos outros métodos, né? Então, ao invés de você ter aqui vários métodos, né? Tipo query, filters, permission, data início, data fim, né? Você já pode ver que aqui fica feio, né? Porque eu já tenho aqui, ó, e aqui eu tô no caso mais simples, né? Na prática, você pode ter muitos mais atributos, assim, que o usuário vai colocar como entrada para você construir a sua metodologia de requisição, tá? Então, aqui fica muito feio isso, né? Toda vez que eu for instanciar, eu tenho esses vários atributos aqui. Então, na prática, o melhor é você trabalhar essa ideia do builder, tá? Que é justamente o que? Você tem, você vai meio que construindo aqui esses atributos, né, da entidade a partir de métodos, né? Fica muito mais limpo, fica muito mais interessante, tá? Só que aí o método builder, ele também traz uma ideia, que é você ter uma outra entidade que vai te ajudar nessas construções, né? Ela é útil quando você tem um padrão, né? Eu sempre, se eu for construir uma requisição LinkedIn, eu vou ter que definir o query parâmetros, o filter, é sempre essa característica, é sempre esse atributo. É a situação de tipo, eu sempre vou ter uma casa estilo moderno, que vai ter tantas portas, tantas janelas, tantas paredes, e vai ter característica tal, tal, tal. Essa casa é muito comum e ela vai ser muito utilizada. Aí você pode criar essa outra entidade que a gente chama de diretor, que ela na prática vai já construir isso pra gente, né? Então essa é a situação quando você tem algo já que é muito replicável, tá? Então vamos fazer ela aqui, class director, tá? Aqui a gente vai justamente dar um def init nela, tá? O que a gente vai passar como entrada aqui dela é justamente o request, né? Que seria a entrada do usuário. Esse cara ele vai ficar no self.requestUser igual a request, tá? Que é a requisição do usuário. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui dentro, tá? Um método vai construir cada uma das entidades que a gente tem ali em comum, né? Então eu vou ter um método construct rec LinkedIn, tá? Eu vou dar um self builder, beleza? Esse builder aqui é justamente a entidade que eu vou passar aqui como entrada, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um builder.reset, tá? É justamente a instanciação ali da classe, tá? E aí a gente vai colocar a ordem das coisas, tá? Então eu vou pegar aqui, que eu já tenho aqui feito, pra gente não perder muito tempo, né? Então aqui eu dou builder, set query parâmetros, self.requestFilter, né? Na verdade isso aqui é request user, tá? Request user, para não confundir o que é uma requisição mesmo e o que é que o usuário tá requisitando para fazer a requisição, né? Então tá aqui, eu dou o reset, que eu instancio o objeto, defino os query parâmetros, colocando aqui como entrada o filter, né? Então justamente passando isso aqui, ó, pra ali na entrada, tá? Set data range, eu tô acessando o data início, data fim, tá? Tá aqui o data início, data fim. O set permission, eu tô acessando justamente o permissão aqui, tá vendo, ó? Followers, tá? E aí eu dou o set endpoint e pronto. É praticamente isso que eu faço, tá? E aí, pro outro cara, que é o construtor do Instagram, ele no geral vai ser o mesmo, tá? Porque foi o nosso exemplo, mas ele poderia ser diferente, ele poderia ter métodos a mais. Mas, como o nosso caso aqui é igual, vai ficar dois métodos redundantes, né? Com a mesma declaração praticamente. Mas aqui é só pra gente entender a ideia, tá? Então pronto, agora vamos pro exemplo de como é que eu utilizaria isso aqui na minha aplicação, lá no meu código do cliente, né? Então a gente vai dar um if name aqui igual a main, né? Que é quando ele está executando esse arquivo, ele vai rodar o que está aqui dentro, tá? E aí basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou dar um input user, tá? Então a gente vai dar a entrada aqui do usuário, tá?
Enfim, isso aqui poderia vir de algum fator externo, né? Um input mesmo aqui no código, ou vir de alguma outra entidade, né? Enfim, não interessa. Isso chegou aqui de alguma forma, esse dicionário, com justamente as informações que o cliente pediu para fazer a ingestão dos dados, tá? E aí a gente vai justamente fazer o quê? A gente vai instanciar o director, tá? Passando como entrada o input user, tá? Que ele vai ser justamente armazenado aqui ó, no request user, tá? E aí, por fim, eu preciso identificar o que é que eu quero, né? Então, eu vou copiar aqui tudo aqui que eu já tenho, tá? Para facilitar aqui e acelerar o vídeo, tá? Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando o input, a origem vai me direcionar. Então, aqui, ó, a origem, né? Ela vai dizer se eu quero LinkedIn ou Instagram. Então, se eu quero o LinkedIn, ele vai instanciar o builder hack API LinkedIn, tá? Ele vai dar um director.construct hack LinkedIn builder, tá? Ele vai dar o request builder.get request, tá? Dessa forma aqui que ele vai funcionar, tá? Lembrando, builder hack LinkedIn é esse cara aqui, tá? O builder que eu tô passando aqui nele é justamente o builder hack API LinkedIn. Então, através disso, ele vai saber que eu tô justamente querendo lidar com esse cara aqui, tá? E aí, esse cara, quando eu der o reset, né, ele vai instanciar a requisição API LinkedIn e ele vai construindo esse cara, tá? Query params, date range, permission, endpoint, request, assim por diante, tá? E aí no final eu dou um builder.getRequest, né? E obtenho o request. Você vê no código do cliente fica muito limpo, tá? Eu simplesmente crio o builder, eu digo o que é que eu quero construir com esse builder, tá? Que tá atrelado ao tipo de entidade, né? Então aqui essa parte aqui eu tô justamente com a condicional e a instanciação do builder, eu tô dizendo o tipo de entidade que eu quero, qual a interface da entidade eu quero. E aí, aqui para baixo, né, onde eu chamo directo para construir, e eu faço aqui a parte do request, dessa parte aqui, é justamente para eu trabalhar com as variações daquela minha entidade, daquele meu tipo de entidade, né? Aqui na prática a gente só tem um tipo de LinkedIn, de API de LinkedIn, mas a gente poderia ter outras variações, tá? E aí isso eu iria mesclar aqui de acordo com o construct, né? Eu ia ter vários constructs para o mesmo LinkedIn, né? E aqui o mesmo vale para a parte do Instagram. E aí eu dou um else aqui, que é apenas para origem desconhecida, e eu vou printar aqui o request final, só para a gente ver o negócio funcionando na prática, tá? Então o build é isso, pessoal. Ficou muito mais limpo aqui, ó. Isso aqui é o código do cliente, tá? Ficou muito abstrato, ficou muito limpo, né? Não ficou aquelas classes com vários atributos, tá? E aqui com essa ideia do directo também não fica várias linhas, né, ali só para construir. Tem um nível de abstração, ela não é obrigatória, vai depender realmente do caso, se você tiver um padrão que vai se repetir muito. Então, você cria aqui que dá um nível de abstração, eu acho interessante, tá? Mas não é algo obrigatório desse padrão de projeto, né? O essencial desse padrão de projeto em vez de você usar atributos, né? Você usa métodos, né? Para construir ali cada etapa ali da sua entidade, tá? Então vamos botar essa bagacinha para rodar pra gente ver isso na prática. Um detalhe, pessoal, é que eu acabei trocando aqui os nomes, ó, aqui é só Hack LinkedIn, aqui é só Hack Instagram, né? Acabei nem vendo aqui ele reclamando, só ajustar aqui, pronto. Agora a gente pode tentar rodar novamente. Deixa eu ver agora qual foi o problema. Eu acho que ali eu esqueci um S. Query params, né? Exatamente, tem um S aqui no final. Então query params. E aqui em cima também query params. Agora se vai. Pronto, agora foi, tá vendo? Ó? Só que ó, ali deu query params, title dados, quantidade de experiência, né? maior que 3. Date range, tá aqui ó, o date in. O date end aqui bonitinho. Permission, tá aqui o underline, o barra followers barra. O endpoint tá aqui ó, Instagram, account, bababá, que eu tenho que ajeitar porque tá com barra duplicada, né? Mas enfim, followers, date in. Date end, ó, tá vendo? Ó, do jeito que é pro Instagram ser, title contém e a quantidade de experiência, né? Então a ideia seria justamente já fazer a requisição desse endpoint, né? Seria a próxima etapa da minha aplicação. Mas enfim, aqui é só pra gente fazer o exemplo do padrão de projeto. Se eu alterar aqui, ó, eu simplesmente vim aqui e alterar a entrada para LinkedIn, você vai ver que o código já vai retornar aqui diferente. Ó, já pode ver que ele retornou aqui ó, com a base do LinkedIn, tá vendo? Ó? A date range já tá diferente, né? Da date start, date end, tá vendo? Então, gente, na prática, tá? É assim que o builder funciona, tá? Você pode ver que é muito interessante trabalhar ele dessa forma, tá? Então, em resumo, quando é que a gente vai usar o builder, né? A gente vai usar o padrão builder quando a gente quer se lembrar do construtor telescópico, né? Que é aquele cara
e ele vai ter vários atributos, né? Então, para não ficar aquela coisa feia no meio do código e ficar até algo mais fácil de manipular, fazer manutenção, a gente tira essa ideia de ter vários atributos e traz para métodos, tá? Outro detalhe é que a gente vai usar o padrão builder quando você quer que seu código seja capaz de criar diferentes representações do mesmo produto, né? Então, eu tenho uma casa, né? Mas eu tenho versões dela, né? No nosso caso aqui, a gente tinha uma API, a gente tinha uma LinkedIn e uma Instagram, né? Que eram diferentes, né? É a mesma entidade, mas ela tem diferentes interfaces, né? Ela tem diferentes tipos, né? Então, nesse caso, o Builder também é muito interessante, tá? E usar o Builder para construir árvores, composite ou outros objetos complexos, né? O padrão Builder ele permite que a gente construa produtos passo a passo. E aí a gente pode adiar a execução de algumas etapas sem quebrar o produto final. A gente também pode chamar etapas recursivamente, o que é bem útil quando você precisa construir uma árvore de objetos, né? Então imagina, isso aqui é um outro caso interessante, que a gente nem chegou a exercer aqui. Imagina que tem uma etapa lá que eu só posso fazer depois de outras etapas ali atreladas a outra coisa fora da entidade. Como aqui eu não sou obrigado a já construir tudo quando o objeto é instanciado, né? Ele só vai construir cada etapa ali para quando eu chamo os métodos, né? Isso permite uma maior flexibilidade. Porque eu posso começar ali o objeto, construir as primeiras etapas que eu preciso, né? Chamando os métodos, faço as outras coisas lá necessárias, e quando eu tiver os detalhes necessários, eu construo. Aí eu terminar a construção do objeto, né? Só chamando os métodos subsequentes, né? Então, no geral, ele permite uma construção passo a passo das entidades dos objetos, né? Então, fica bem interessante esse tipo de implementação, tá? Tem prós e cons, né? Como a gente sempre fala aqui dos padrões de projetos, né? Primeiro pró é em relação a essa ideia de você construir objetos passo a passo, né? E ter ali o nível de abstração, tá? Ele também facilita a gente reutilizar o mesmo código de construção quando construímos várias representações de produtos, né? Pegando aquela ideia do Director, a gente consegue abstrair ali itens que são muito comuns, né, de serem replicados ali, tá? E ter uma abstração. Outra ideia é o princípio de responsabilidade única, né? Que a gente isola um código de construção complexo na lógica do negócio do produto, né? Então a gente vai ter ali melhor a definida a responsabilidade de cada coisa, né? Principalmente com essa ideia de construir lá cada etapa vai estar atrelada a um método ali da minha entidade, tá? E o contra, né, como sempre, é o aumento de complexidade, né, já que o padrão vai exigir criar múltiplas classes novas para cada novo tipo, né, se a gente tiver uma nova variação de produto, né, e aí seria incrementar lá no Director, né, um método para construir essa variação e assim por diante, tá? Mas ele é muito interessante porque ele traz esses níveis de abstração. Mas, bem, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso, assim como foi para mim. Espero que tenha agregado. Lembrando, referências, tudo que eu utilizei como base para criar esse material vai estar na descrição, como sempre, caso você deseje se aprofundar. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima aula.